coisas do nosso folclore que ensinamos às nossas crianças. Saci, pererê, cobra, noirato, cuidado no meio do mar. Bom dia, tudo bem, meus amores? Bom, a nossa aulinha hoje vai ser sobre uma data comemorativa. Primeiro, higienizar as mãozinhas, né, como sempre. Bom, meus amores, quem aqui já ouviu falar em folclore brasileiro? Eu creio que todo mundo já ouviu falar nos anos anteriores, né, onde estudaram, né? Creio que todos já trabalharam sobre o folclore, né? O folclore brasileiro. Bom, é um assunto bem diversificado, a prova vai trabalhar com vocês ele segunda, terça e quarta. Vou mandar algumas aulinhas, né, extras a mais, além da nossa normal, né? Matemática, natureza, né? Vou mandar mais algumas aulinhas extras, né, falando sobre folclore, porque é um assunto bem diversificado, né? Então vamos precisar dividir um pouquinho. Bom, a palavra folclore ela foi criada primeiro em inglês por um escritor chamado William John Thomas, né? Um escritor inglês muito famoso. Ele criou no dia 22 de agosto de 1846 a palavra folclore, né? A palavra folclore em inglês, que é com K, né? Ele juntou folk com lore, né? Folk, que significa povo, popular, e lore, que significa, em português quer dizer cultura e saber, né? Ele juntou essas duas palavras, povo popular, com cultura e saber, né? Que em inglês é folk com lore, que forma folclore, só que com K. Bom, e aqui no Brasil também é comemorada no dia 22 de agosto, né? Ou seja, ela é comemorada tanto no Brasil como em outros países, né? 22 de agosto, dia do folclore brasileiro, né? Bom, o que é o folclore brasileiro? O folclore brasileiro é um conjunto de culturas do Brasil, né? De vários povos. É o conjunto de toda a cultura que existe no Brasil. Uma cultura que vem de todos os povos, né? Todos os povos, todos os tipos de cultura, de todos os estados, tudo junto. É isso, o folclore é simplesmente a nossa cultura brasileira. Bom, e a nossa cultura brasileira, o nosso folclore, ele é composto por quê? Ele é composto pela cultura portuguesa. Por quê? Porque os portugueses foram quem descobriram o Brasil, né? Foram os portugueses que descobriram o Brasil. E também é composto pela cultura indígena. Por quê? Porque os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses, né, descobriram o Brasil, em especial, né, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quem já estava morando aqui era os índios, já tinha os índios morando aqui, eles foram os primeiros a morarem no Brasil. Então, a cultura indígena também faz parte do nosso folclore brasileiro, né? E também a cultura africana, por quê? Lembra daquela aula que eu dei sobre o Dia da Mulher Negra? Há muito tempo atrás, né, como a Pro explicou para vocês, as mulheres negras foram trazidas da África para o Brasil para serem escravas. E com isso elas também trouxeram com ela a cultura africana, né? A cultura africana também veio junto. Então, a cultura africana também compõe a cultura do Brasil, né? Ou seja, o folclore brasileiro é composto por essas culturas, né? Cultura indígena, cultura portuguesa, e a cultura africana também, como a Pró já explicou. Meus amores, outros elementos também que compõem o nosso folclore brasileiro são o quê? São lendas, né? Olha, são lendas, com certeza vocês já ouviram falar, né? A lenda da sereiara, do boitatá, do Saci Pererê, do Boto Cor-de-Rosa, né? E outras lendas também compõem o folclore brasileiro. Tem também algumas brincadeiras, né? Como estilingue, né? Quem já brincou de estilingue? Na minha infância eu brinquei de estilingue, pega-pega também, né? Gosto de pega-pega, eu brinquei muito na infância, viu? Também faz parte do folclore brasileiro, estilingue, pega-pega, solta-pipa também. Quem é aí que solta a pipa? Solta a pipa, Pro nunca soltou e nunca gostou, porque aquela linha da pipa é muito perigosa, pode cortar,
Pode, quando também você estiver soltando, ela pode pegar num fio, né, de luz, dar um choque. Não, a Pro não gosta dessa brincadeira, não, viu? Não brinque com essa brincadeira, não. Soltar pipa é ruim. Não solte em pipa, não, né? Mas, bom, fica a critério de vocês também, né? É uma brincadeira muito antiga. Muitas crianças se divertiam soltando pipa, né? Soltando pipa antigamente, então é isso. Tem também cantigas de roda, né? Brincadeiras de roda, cantigas, né? A brincadeira do peão, da gude também, né? Todas essas brincadeiras fazem parte do nosso folclore brasileiro, né? Ou seja, da nossa cultura brasileira, né? É um jogo saudável, né? Bem melhor do que essas brincadeiras, ficar jogando na internet, né? Brincar de gude, soltar peão. Já brinquei de peão. Gude não. Gude eu não me lembro de ter brincado. Mas peão brincava muito. É muito divertido, né? Bom, meus amores, tem também algumas cantigas, né? Algumas cantigas de roda. Como a Pro disse, tem as lendas também. Mas como a Pro disse, essa é só uma primeira parte, né, da aula. Hoje a Pro falou o quê? O que é o folclore, né? Da onde surgiu a palavra folclore e os elementos que compõem o folclore. Amanhã e quarta, a Pro vai falar mais detalhadamente. Amanhã a Pro vai falar sobre as lendas. Essas lendas que a Pro falou. O boto cor-de-rosa, o lobisomem, né? O Saci Pererê. A Pro vai falar um pouquinho mais sobre elas e vai contar algumas delas para vocês, viu? E na quarta nós vamos falar um pouquinho mais, né? Sobre o folclore. Bom, é isso. Nossa aulinha fica por aqui, viu? O próximo vídeo vai ter atividade para vocês. Uma atividadezinha de arte, viu? A palavra folclore surgiu da junção de duas palavras da língua inglesa, que significam povo e tradição. É considerado folclore todas as manifestações da cultura popular, como mitos e lendas, assim como a cuca, o saci, a iara, o curupira, que são contados de uma geração para outra. Canções ou cantigas, como a famosa Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. As festas populares, como o Carnaval e a festa junina. Jogos e brincadeiras, como a amarelinha, a pipa, a cabra cega. As pegadinhas e adivinhas. O que é? Os trava-línguas, como o famoso O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma. E os provérbios ou ditados populares. Filho de peixe, peixinho é. O folclore também tem o seu dia. Ele é comemorado dia 22 de agosto.